Muito bem, senhores, sejam bem-vindos à disciplina de redes de computadores. Estamos em período de quarentena, mas a gente não vai parar de trabalhar. Esse vídeo é para dar continuidade à nossa disciplina, né? Na semana anterior eu deixei para vocês uma atividade, certo? Então, hoje a gente vai dar sequência. Nós precisamos conhecer, né, depois o modelo TCP/IP e a gente vai seguir com isso agora. Lembrem-se das atividades da semana para marcar a presença. Beleza, então? Bora começar? Muito bem, galera, nós vamos dar então sequência, né, à nossa disciplina. Esse slide já está disponível para vocês, é aquele slide sobre arquitetura de redes de computadores, no qual nós começamos a estudar o modelo de referência ISO-OSI. O modelo ISO-OSI foi o último conteúdo trabalhado em sala de aula com vocês, então, né, nós estávamos ainda presentes e em sala de aula e nós conversamos sobre o modelo referência OSI e começamos a entender um pouco de como funcionava as suas camadas e como que era a trajetória de um pacote. Lembram-se disso? O pacote então ele percorria um caminho, né, chegava ao seu destino e geralmente o pacote tinha ali algumas divisões, tinha algumas características que aconteciam ali no meio do caminho, para que a gente pudesse entender como funcionava esse tráfego. E lembram-se também que quando nós falamos sobre o modelo OSI, eu falei que ele era um modelo de referência, ou seja, ele não é o que realmente acontece, mas esse é o nosso norte. Então nós aprendemos, a gente viu toda a parte teórica, né, e a parte introdutória, então nós vamos agora dar sequência e entender como funciona de verdade, né, o modelo TCP/IP, que é o que a gente usa, que é o que a gente trabalha todos os dias. Então esse slide aqui, você já tem ele disponível. Quem não baixou, por gentileza, pode baixar. O slide em questão, ele já está na nossa plataforma, né, há algumas semanas. Quem não acessou, acesse então. Essa é a plataforma de aprendizagem. Aqui a nossa apresentação, o conteúdo do primeiro bimestre. E aí o que eu fiz? Como a gente já começou a trabalhar agora em quarentena, eu desci aqui, fiz um novo tópico chamado Covid-19, né, sobre a disciplina de rede de computadores, no qual eu menciono que todas as semanas nós teremos atividades, teremos vídeos, teremos métodos de, né, slides, artigos, textos sobre como as nossas aulas estão acontecendo. E mencionei também que as atividades elas vão estar acontecendo todas as semanas para marcar presença nas aulas, tá bom? E aí eu desci o slide para cá, tá, em materiais, porque a gente vai dar sequência nele hoje. Então, quem não acessou, acesse esse cara agora. E a atividade da semana anterior já está aqui, mas logo após eu subir esta aula na plataforma, vocês vão encontrar aí a atividade 2, tá bom? Ela não se encontra ainda, farei isso assim que a aula finalizar aqui. Muito bem, então o roteiro que a gente já acabou e conheceu foi exatamente sobre o modelo OSI, né, o modelo de referência. Nós vimos que ele foi um modelo padronizado por uma organização para determinar então a arquitetura de uma rede específica e ali como seria o seu funcionamento, tá? O TCP, que é a rede que a gente usa hoje, se baseou completamente no modelo ISO-OSI. Então se você pôde entender, se você pôde absorver esse modelo em sala de aula, hoje vai ser apenas um complemento para nós entendermos como funciona isso na realidade, beleza? Lembrando que nós temos 7 camadas do modelo ISO-OSI, né? 7 camadas que foram pensadas e estipuladas lá atrás. Entre elas, nós temos aqui a camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, camada de sessão, apresentação e a camada de aplicação. Essas foram as 7 camadas do modelo OSI. Cada uma das camadas, né, tinham funções específicas. A gente só vai dar uma relembrada rápida aqui para a gente dar sequência, tá? Quem não se lembra, poder acompanhar a aula de hoje. Essa seria a disposição das camadas, começando aqui com a número 1, a camada física, a 2 seria enlace, a 3 seria rede, transporte, sessão, apresentação, e a última camada é a aplicação. Lembrando que o pacote, a informação ela trafega nessas direções. O pacote tanto pode descer, quanto o pacote pode subir, ou seja,
Se você está recebendo alguma coisa, né, de alguém, alguma conexão, ou recebendo alguma mensagem, a informação ela acaba entrando aqui, ó, a partir da camada física. Quem que é a camada física mesmo? É a camada que interage com toda a parte do hardware. É onde nós estamos falando da placa de rede, nós estamos falando aí do seu controlador de internet, Wi-Fi, quem usa celular é o 3G. Todos os dispositivos de rede estão trabalhados, estão aqui acoplados na camada física. Então o pacote ele vai entrar por aqui, né? E aí ele vai subindo até a camada de aplicação, que é a última, e o usuário ele está na última ponta deste trajeto, ele está aqui em cima, tá? O usuário ele está aqui em cima. Então o pacote ele vai subindo, física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e por último a aplicação. Quando um usuário interage com o sistema, faz uma requisição HTTP, entra em um site, ele faz a requisição direto aqui, ó, na camada de aplicação, e o pacote vai descendo, descendo, até sair pela camada física. Se você está usando o Wi-Fi, se você está usando o 3G, se você está usando a rede cabeada, então a placa de rede está por aqui, o seu controlador de internet também está por aqui, tá bom? Esse é o fluxo das camadas do modelo de referência OSI. Lembrando que ele é apenas um norte para a gente. Lembrando rapidamente, a camada física é exatamente essa que eu mencionei, né? Ela fornece as características mecânicas, elétricas, funcionais de procedimento para manter conexões físicas, tá? Para transmissão de bits. Tudo que o computador entende é bits, um monte de 0 e 1. Então na camada física é feito o transporte desse monte de 0 e 1 para que ela, né, atinja o seu objetivo do outro lado. Então os nossos hubs, os nossos switches que ficam trabalhando o tempo inteiro, nada mais é do que eles trabalham com zeros e uns, né? 1 milhão, bilhão de 10 zeros e uns que quando agrupados formam a informação em si. Então, na camada física não há nenhum controle de erros, né? A gente já viu que isso não acontece aqui. Mas aqui acontece a transferência dos bits de dados, sejam eles em sinais elétricos, sinais ópticos, quem tem internet boa em casa aí, ou uma outra forma eletromagnética, né? Dependendo de como está usando aí a sua. A próxima camada, a camada física. Essa camada, quer dizer, essa é uma continuação, perdão, né? Já falamos aqui, a gente já mencionou em sala de aula, a gente só está relembrando alguns pontos importantes aqui. A gente viu que existem três tipos de transferência de bits, e com esses nomes aqui, ó, simplex, half duplex e full duplex, sendo que o simplex é quando a informação ela trafega em uma direção. O half duplex é quando a informação ela pode então ser bidirecional, né? Sendo possível só que só pode utilizar uma delas no momento. Então uma informação vai ou a informação vem. E o full duplex é quando a informação ela trafega de forma simultânea, o pacotes indo e voltando, tá? Isso foi bacana mencionar na camada física, porque depois tem algumas coisas relacionadas que a gente vai ver lá pra frente também. Na camada de enlace, que é a segunda camada do modelo de referência, essa camada ela tem o objetivo de detectar e corrigir erros. Essa seria o cerne da coisa. E ela faz a conversão aí, né, do canal, um canal que não é confiável para um canal que é confiável, né, para a camada de cima dela, que seria a camada 3. Então a camada de enlace ela é basicamente isso, né? Ela corrige erros e ela possa entregar dados seguros para a camada superior, beleza? Ela também tem uma função aí de prover um mecanismo de controle de fluxo, ou seja, ela controla o envio aí de dados, né, para que não haja problema de inundação, né, muita coisa subindo, muita coisa descendo, ela vai controlando isso. Esse seria o aspecto da camada de enlace, segunda camada. A terceira camada, que é a camada de rede, ela tem o objetivo aí então de fornecer a camada de cima, que é a camada de transporte, a quarta camada, um meio de transferir datagramas. Essa é a principal função da camada de rede. Os datagramas são os pacotes e eles são basicamente a unidade base, né, que é enviado todas as informações. Fragmentos de dados da camada superiores ou aplicações com cabeçalhos.
necessários para a transmissão. Então você tem um pacote, imagine um pacote como essa pasta aqui, e então na camada de rede você endereça o destino de origem, a origem, o destino, você coloca informações para qual rede precisa ir, que tipo de dado está sendo trafegado. Você é como se colocasse vários selos, né, em uma carta, em um pacote aqui, para que esse dado pudesse chegar ao seu objetivo final, beleza? Na camada de rede também, duas classes, ela oferece duas classes de serviço. Primeiro, orientada à conexão e não orientada à conexão. Lembram-se disso? O próprio protocolo TCP, que a gente já falou várias vezes, ele é orientado à conexão. Ou seja, você tem um controle do que está sendo enviado, do que está sendo recebido. E nós temos o UDP, que é o cara que não é orientado à conexão. Você simplesmente tem o compromisso de estar enviando os dados, não tem a preocupação de se aquilo chegou realmente ou não. Lógico que uma informação que trafega no formato UDP ele é muito mais rápido, muito mais leve, porque não tem que ficar respondendo, né? O TCP ele manda, ele recebe, então existe um fluxo aqui de maior dados, maior informação, sendo que o UDP só manda, ele não está esperando nada em troca, tá bom? É por isso que os streamings pela internet são feitos usando o UDP, né? E aí cada internet possa receber aquilo da melhor forma possível. Se a internet estiver boa, o vídeo não vai travar. Se a internet do cara for muito ruim, vai dar umas travadas, vai perder pacote. O protocolo UDP para transmissão do streaming aqui só está sendo usado para enviar. Não tem nenhum compromisso se aquilo está chegando perfeitinho, lento ou não. Isso é culpa aí da sua internet, beleza? Então, todos os pacotes transmitidos aí posteriormente entre esses caras pertencem à camada, né, de conexão circuito e normalmente seguem o mesmo caminho. Ainda na camada de rede aí, os não orientados à conexão, cada datagrama enviado independentemente dos enviados anteriormente, tá vendo? Essa é a questão aí. Ele está mandando pacotes, não quer saber se chegou ou não. Ele não estabelece conexão nenhuma. Cada datagrama contém o seu cabeçalho e informações do endereço do transmissor, origem, remetente do pacote. Então é como se cada pacote soubesse para onde tivesse que ir. Eu não tenho que ter controle nenhum disso. Eu estou mandando. Eu mando os pacotes, né? Nós, intermediários, os roteadores, se encarregam de selecionar o melhor caminho e encaminhar, rotear, ou seja, os datagramas e pacotes até o seu remetente, né? Até o receptor destinatário, beleza? Já na camada de transporte, que é a camada de número 4, até agora, na camada de rede, né, inferiores, a transferência ocorre de fato apenas entre os nós, que são as máquinas, próximos da rede. A camada de transporte, por outro lado, permite que os dados trafeguem em um circuito virtual, direto da origem até o seu destino, sem preocupar-se com a forma com que os pacotes de dados viajam das camadas de rede inferiores. A camada de transporte, dessa forma, é responsável pela transferência fim a fim de dados entre o processo de uma máquina de origem e o processo de uma máquina de destino. Então, é como se fosse um canal ali, né, estabelecido. Ele não se preocupa com as camadas de cima, com as camadas de baixo. A camada de transporte ela faz essa informação sendo transmitida da sua origem até o seu destino. É como se eu tivesse aqui dentro do meu transmissor da origem e o meu destino uma camada pronta para poder estabelecer uma conexão, né? Essa é a camada de transporte. Ela cria esse vínculo, tá, entre as camadas. O transporte de dados dessa camada de transporte ocorre de modo transparente, independentemente da tecnologia, topologia ou configuração de rede nas camadas inferiores. Ó. Ela não se preocupa. É uma tarefa da camada de transporte cuidar para que os dados sigam o seu destino sem erros também e na sequência correta, né? Para que essa condição, para que se crie então a ideia de um caminho fim a fim, beleza? Além da detecção e recuperação de erros e controle da sequência de dados, outra função dessa camada são a questão da multiplexação de conexões e controle de fluxo também. A multiplexação permite que vários processos, diferentemente das máquinas de origem e destino, troquem dados ao mesmo tempo, e os pacotes de dados de vários processos de uma máquina de origem são enviados para vários processos de uma máquina de destino, né? Essa questão de múltiplos canais ali.
como o meio usado nas camadas inferiores é compartilhado, os pacotes de dados precisam ser multiplexados, escalonados, embaralhados, misturados, né? De modo com que eles tenham a impressão de que as transferências ocorrem simultaneamente, né? Em paralelo. E aí vem a pergunta: como os pacotes multiplexados dos vários processos encontram os processos de destino, né? São vários canais de conexão sendo enviados. Para que isso ocorra, a camada de transporte possui um mecanismo para identificar cada pacote do seu devido fluxo. Uma forma de identificação e endereçamento de pacotes com relação ao processo de origem e destino será vista quando tratarmos os protocolos de transporte da internet. Então, quando falaremos lá para frente de protocolos, a gente vai então entender como isso funciona de uma forma mais real. O controle de erros, ele também possui um mecanismo para identificar erros de transmissão, né, pacotes corrompidos, por exemplo, e se prover a recuperação desse erro, seja por meio de retransmissão ou o pacote de uma outra forma de reconstrução da informação do pacote. Então, como a origem, o destino, elas têm esta camada, ambas, de transporte, se deu algum problema aqui na montagem, as camadas que se conversam, ela pede para retransmitir, ela pede: origem, ó, chegou um pacote aqui, ó, esbagaçado, manda de novo. Aí a origem vai lá e manda de novo o pacote. Ó, chegou tudo certo, beleza então, tá? É isso que acontece na camada de transporte número 4. Camada de seção, número 5. A camada de seção, ela possui mecanismos aí que permitem estruturar circuitos oferecidos pela camada de transporte. A principal função dessa camada são o gerenciamento do talking e o controle de diálogo das atividades. O talking, que é esse cara aqui, essa chave, é necessário em algumas aplicações quando a troca de informação é half duplex. O que é half duplex? É quando a informação ou ela vai ou ela volta. Para saber quem é que vai e quem é que volta, precisamos aqui de uma chave, de um identificador, né? Esse é o nosso token. O full duplex é quando acontece informações trafegando o tempo inteiro, né? De todos os lados. O gerenciamento do token permite que apenas o proprietário do token possa transmitir naquele momento. Então é como se a informação fosse enviada, o token vai junto. Chegou ali, né, no seu destino, o token é anexado, a informação volta, né? É isso que acontece. Só quem tem o token que pode trafegar. O controle de diálogo, ele usa o conceito de ponto de sincronização. Quando a conexão para a transferência de dados de uma aplicação é interrompida por um erro, uma transferência pode ser restabelecida do ponto onde havia parado, né? A questão do download, quando ele é pausado, quando ele cai, se existe uma sessão, então a gente consegue restabelecer e voltar o download do ponto onde parou. E lembre-se, tá? Eu não estou falando torrent. O torrent utiliza protocolos, padrões que fazem esse tipo de carência aqui. Nós estamos falando mesmo de uma sessão, quando a sua máquina ela estabelece uma sessão com um servidor da internet, por exemplo, pode ser o seu site do bancário, tá? O site do banco. E aí, geralmente os sites bancários fazem o quê? Quando você estabelece uma sessão, ela gera uma chave ali, por exemplo, você tem 5 minutos para você fazer todas as suas atividades. Ao final desse tempo ali, começa a aparecer mensagens na sua tela, dizendo que se você não fizer nada, a sessão vai cair ou vai ser interrompida, tá? Então, se, por exemplo, o usuário... A sessão é 5 minutos. Se o usuário, com o if, passou 3 e não mexeu em nada, não clicou em nada, então envia uma requisição para o usuário dizendo que a sessão não vai ser perdida, né? Aí ele vai ter que colocar a senha de novo, vai ter que colocar token de novo, aquela mesma história que você já sabe, tá bom? Essa é a sessão. O conceito de atividade permite que as aplicações ou serviços oferecidos ao usuário coordenem as partes constituintes da transferência de dados, né? Cada atividade possui um conjunto de dados que devem ser trocados entre o serviço na origem e na aplicação de destino. Apenas uma atividade executada, né, por vez, porém uma atividade pode ser suspensa, reordenada e retomada. Isso aqui é uma das coisas que acontece também na camada de
seção de número 5. A camada apresentação, de número 6. A camada de apresentação cuida da formatação dos dados, transformação, compreensão e criptografia. Olha onde a criptografia acontece aqui, ó, na camada de apresentação. Não há uma multiplexação de dados nessa camada. O propósito dessa camada é converter as informações que são recebidas da camada de baixo, né, que é a camada de aplicação, para um formato entendível na transmissão destes dados. Então, a palavra aqui seria entendível. Ela faz a conversão dos dados para que eles possam ser entendidos. Como um exemplo dessa conversão aí, estão os caracteres do padrão ESC2. Eles permitem que eles precisam ser tratados, entre aspas, duplo, ou quando os dados recebidos são criptografados, são tratados também, sobre diferentes formas de criptografia. Desta forma, também sendo necessário uma conversão de dados. E é exatamente isso que acontece na criptografia, tá bom? Os dados precisam ser tratados para que eles possam ser lidos. É aqui na camada de apresentação que isso acontece. E por fim, que é a sétima camada, a camada aqui que o usuário interage, é a camada de aplicação. Nessa camada estão os aplicativos, os sistemas. O usuário, então, utiliza os serviços dos sistemas. E essa camada cuida da comunicação entre as aplicações, sendo que cada aplicação possui protocolos específicos de comunicação. Então a gente vai voltar a falar de protocolos posteriormente. As aplicações que oferecem recursos ao usuário, aos sistemas, mais conhecidas atualmente, são aquelas que oferecem serviços no padrão da internet. Aplicação para navegação, transferência de arquivos, transferência de e-mails, terminal remoto, né, entre outros. Esses são as coisas mais comuns, né? A gente pode falar isso com propriedade porque a gente acaba usando todo o tempo. Na camada de aplicação, ela também se diz respeito aí aos protocolos usados na comunicação dos dados entre as aplicações. Beleza? Essa atividade aqui vocês não precisam fazer, a gente vai dar sequência. E aqui eu havia mencionado já para vocês, né, que um pacote do computador A e computador B, se eu estou mandando a mensagem aqui, o pacote ele segue esse fluxo. Então eu vou saindo de camada de camada até chegar na última, que é a camada física, que conversa com a camada física também do computador B, rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação, e o usuário lê a mensagem final, né? Essa é a trajetória de um pacote. A arquitetura TCP/IP. Chegamos aí no conceito da aula de hoje, porque até então nós estávamos revisando e relembrando alguns conceitos importantes. Então, vamos falar da arquitetura TCP/IP, que é usada atualmente por todos nós. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Essa é a referência antiga. Isso aqui é para quem é dos primórdios da internet. O modelo de referência TCP/IP ele é mais simplificado que o modelo de referência OSI. Senhores, se vocês pegaram isso aqui e entenderam, agora vai ser uma maravilha entender o TCP/IP. Porque ele possui só 4 camadas. Ó, não é mais 7, é 4. Quem são as camadas? A aplicação, que tem no OSI, essa tem. Transporte tem no modelo OSI. Internet não tem, senhores. E interface de rede não tem. Então quer dizer, era 7. Das 7, 2 se manteve, 2 são novas. Que bagunça é essa? A semelhança entre o modelo de referência OSI e o modelo TCP/IP está no fato dos dois estarem baseados no conceito de pilha, contendo protocolos independentes.
Então os protocolos, eles acabam atuando nas camadas. O OSI tinha 7. Cada uma das camadas tinha protocolos específicos. E agora que tem 4, também tem protocolos específicos aqui, ó, sendo tratados em cada uma das camadas. Então, permanece a pilha, permanece o protocolo sendo trabalhado, e vamos entender então por quem que é essa internet e quem que é esse tal de interface de rede. Se dois tem, dois não tem, quem são esses caras? Esta aqui é a arquitetura do TCP/IP. É possível visualizar a diferença das camadas entre o modelo OSI tradicional, que a gente aprendeu, e o modelo TCP/IP, que é o novo. A título de informação, lembram-se por que chama TCP/IP? Porque nós temos aqui o nome de 2 protocolos mais importantes dentro desta arquitetura. O que é o protocolo TCP? O protocolo orientado à conexão. Quando você estabelece uma conexão com alguém, você vai mandar uma requisição para o site, está abrindo a Globo. Globo.com, por exemplo. Então, a requisição enviada, a requisição volta dizendo, ó, a Globo está ativa, tá? Ela está funcionando. Lembra dessa história? Ei, você tá aí? Sim, eu tô aqui. Ó, eu vou acessar o seu site, tá bom? Tá bom, pode acessar. É aquela pergunta redundante, né? Ele está abrindo a conexão. Isso é o modelo TCP/IP, orientado à conexão. E o que é o protocolo IP? O protocolo IP, já conhecido por nós, é o protocolo que a gente utiliza para identificar cada uma das máquinas nessa internet de meu Deus, né? A gente utiliza o IP. Ah, qual é o IP do seu computador? Vai invadir sua máquina. É assim que funciona? Não é bem por aí. Não é pelo IP. É o IP, mas não é só tendo o IP do cara que você vai invadir uma máquina, né? Mas o IP é um número identificador, né? É basicamente isso. Observando aqui então, deixa eu limpar a telinha. Observando aqui então a estrutura do modelo, observem. Camada física do modelo OSI, que é responsável por toda a parte das conexões, dos transferências de bit, placa de rede, meio de transferência, e a camada de enlace estão no mesmo patamar da camada interface de rede. Quer dizer, a gente pode dizer tranquilamente que enlace e física se juntaram em uma camada só? O que enlace faz mesmo? Corrige os erros, controla o fluxo para não subir informação zoada, né? Faz ali uma questão ali uma questão de tradução, a camada de enlace. No modelo TCP/IP, então nós temos essas duas camadas juntas dentro de um nome apenas, chamada interface de rede, tá? E aí eu já tenho aqui uma informação. Quem são os protocolos que mais são importantes, né, e acontecem dentro de cada uma das camadas? Vejam, na camada de interface de rede, o protocolo que é o importante aqui, ó, é o protocolo de Ethernet. Tá? Quem que é o protocolo de Internet? Exatamente a questão que a gente vai estudar no nosso próximo assunto. Nós vamos entender o que cada um desses protocolos fazem, o que acontece em cada um deles, e a gente vai então compreender exatamente qual é a função desse cara na camada. A camada eu já entendi para que ela serve. Agora, o que o protocolo exatamente faz aqui dentro, tá? Nosso próximo assunto dos slides a serem trabalhados, não nessa semana, na próxima. Olha só, a camada de rede que a gente conhecia, por quê? O que a camada de rede fazia? Lembra do selo? A cartinha, colocar endereço de destino, origem, colocar as informações do pacote, como que eles vão, o que vai acontecer, é na camada de rede. Agora no modelo TCP/IP, ela virou a camada de internet. Galera, ele só trocou o nome. Ele faz exatamente a mesma coisa. Quem que está dentro da camada de internet? O protocolo IP. O protocolo IP é o registro da sua máquina. Aqui, ó, tem um campo aqui na hora que ele está endereçando o pacote que ele coloca assim, ó, IP origem 192.
168.0. Imagine, lógico que não é esse IP. Esse IP aqui é o IP local. Mas imagine que tem uma linha aqui com o IP, ou seja, o destino, o meu destino, a minha origem, tá? Por onde eu estou indo, qual rede que eu estou trafegando, para onde tem que mandar esse pacote, tá? O protocolo IP está aqui dentro. Olha aí. Próxima camada, transporte. Ó, transporte permaneceu o mesmo nome, as mesmas funções. E nós temos dois protocolos acontecendo aqui dentro. Ó, TCP e UDP. Quem que é o TCP? Orientado à conexão. Quem que é o UDP? Não orientado à conexão. Streaming de vídeo acontecendo aqui. Requisições de internet. Está abrindo um site. Mandando recadinhos no WhatsApp. Acontece aqui, ó. No TCP. É o Vzinho do WhatsApp, né? Ó. Quando o cara lê a mensagem, quando o pacote é enviado, um Vzinho. Leu 2. É a requisição sendo tratada e trabalhada usando aqui os protocolos. Então, a camada de transporte ela permanece com sua função. E aqui, o mesmo nome, mesma função. E aqui nós temos os protocolos. O que a camada de transporte faz? Ó, tem o transporte aqui no meu destino. Tem o transporte aqui na minha origem. Aqui existe uma conexão. Esse canal aqui, eles se conversam. Tem hora que ele fala, ó, o pacote faltou, manda de novo aí, hein? Camada de transporte responsável por tudo isso. E aí, senhores, nós temos as três últimas camadas do modelo OSI. Aplicação, apresentação e sessão. Os caras agruparam as três em uma só. A aplicação agora faz exatamente o que as três faziam. E por isso, maior quantidade de protocolos estão acontecendo aqui. Olha aqui, ó. HTTP, olha que é o protocolo de internet. DNS, que é o protocolo aí de... A gente vai conversar, tá? A gente vai ter uma aula exatamente sobre os protocolos. A gente vai falar com detalhes, o que cada um faz, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. O que o protocolo, o DNS faz? Quando você digita quando você digita ali o uol.com.br, tá? Na verdade, isso aqui é uma façanha do DNS, que está convertendo, na verdade, um IP. Isso aqui é 192.168.14.13. Esse, na verdade, seria o endereço da UOL, né? Mas para que você não fique decorando esses números, que é complexo, ficar lembrando... Imagine cada site um IP diferente. Para que você não lembre disso, é muito mais fácil lembrar da UOL. Por isso que então é feita uma conversão. É como se fosse uma tabela, né? Ó, se você digitou UOL, você está querendo isso aqui, na verdade. Se você digitar isso aqui, você está querendo a UOL. Para que você saiba exatamente quem são os endereços IPs de cada um dos sites, você pode dar um teste de ping, por exemplo. Ping uol.com.br. Aí. Vamos ver se a UOL será pingada aqui neste meu teste. Deixa eu ver se eu tô com internet aqui. Nem se eu tô com internet, né? Vai aqui. Pera aí, vamos fazer um novo teste aqui. Vou pingar o google.com.br. Beleza. Então, galera, ó, tá acontecendo um pequeno detalhe aqui na minha máquina. O ping foi realizado, tá? Só que aqui ele tá usando aqui um outro formato para exibição do IP, tá? Isso aqui é da minha máquina, que eu estou fazendo alguns testes aqui. Mas pode executar na sua máquina, que com certeza vai funcionar muito bem aí. Ele vai pingar um endereço bonitinho aí. Vamos fazer um teste aqui, ó. Por exemplo, IP da UOL. Vamos ver se aparece aqui, ó.
qual é o IP do Google, qual é o IP de um site, etc. Você pode fazer o teste do ping para descobrir, ou simplesmente dar uma fuçada, uma pesquisada aí em questão. O meu aqui ele está apresentando um formato de 1, 2, 3, 4, e aqui ele está apresentando ainda é como se fosse a porta, né? A porta onde está acontecendo. Mas fiquem tranquilos, tá? É só minha máquina. Se vocês fizerem um teste aí, vai dar tudo certo. Acessem esse site aqui, ó, para dar uma verificada. Meu endereço ip.com, e aí tem o barra descobrir IP do site PHP. Você vem aqui, você informa o site que você está querendo descobrir, pode ser o UOL, você dá um clique em descobrir IP, ele já informa aqui o IP do site, que é o 200.147.35.149. Então, quando você digita isso aqui no navegador aqui em cima, eu vou digitar o endereço. Quem que vai abrir? Vai abrir o UOL. Por que abre o UOL? Justamente por conta do DNS, tá bom? Depois a gente vai falar dos protocolos, como mencionei na próxima aula. SSH. O que é o SSH? Protocolo aí de conexão remota, né? Quando o cara está usando um TeamViewer da vida ali, acessando a sua máquina, você acessando a máquina de alguém. O que é o FTP? Protocolo de envio de arquivos, né? Também vamos falar do FTP. SNTP, SMTP, IMAP, POP3, protocolos de envio e recebimento de e-mails, tá? A gente vai falar sobre tudo, cada um deles, a diferença e os mais importantes. Isso aqui é só um pequeno exemplo. Tem muito mais de protocolos que acabam acontecendo nesta camada aqui. Beleza? Ao lado das camadas, então, se observar então, os principais protocolos, já falamos disso. Na camada de interface de rede, que é a camada de baixo aqui, ela tem então, no modelo TCP, ela tem o objetivo principal de conectar dispositivos de rede, computadores, notebooks, é uma rede a uma rede, utilizando para isso um protocolo. Nesta camada, a exemplo de como se ocorre na camada física do modelo OSI, é tratada a informação em mais baixo nível, ou seja, bits que trafegam pela rede, um monte de zeros e uns. Isso aqui é o tal do baixo nível, né? Porque é endereço de máquina, é o que a máquina acaba entendendo aqui, a gente acaba não absorvendo tanto disso. Entre as diferentes tecnologias para esse fim, né? Cabo par trançado, fibra ótica, conexão via Wi-Fi, 3G, etc. Beleza? Então essa é a camada interface de rede, que é uma junção da camada de rede, a camada física e a camada de enlace do modelo OSI. Camada de internet. Esta camada tem o objetivo de permitir aos dispositivos de rede enviar pacotes e garantir que esses pacotes cheguem até o seu destino. Cabe à camada de internet especificar o formato do pacote, bem como o protocolo utilizado, nesse caso o IP, né? O Internet Protocol. Semelhante à camada de rede do modelo de referência OSI, cabe à camada de internet realizar a entrega dos pacotes IP, ou seja, o pacote IP foi enviado, chegou ao seu destino. Essa é uma das funções aí deste protocolo, dessa camada no caso, no destino de realizar o roteamento dos pacotes. Então, a camada de internet, tá? Ó, é a antiga camada de rede. Agora a gente fala que ela é a camada de internet. Quem está aqui? Protocolo IP. O que acontece nessa camada? Responsável por fazer todo o envio dos pacotes, especificando o formato e aí utilizando o protocolo IP para isso. Beleza? Camada de transporte. A camada de transporte do modelo TCP/IP possui a mesma função da camada de transporte do modelo de referência OSI. Ou seja, garantir a comunicação entre os dispositivos de origem e destino. Fazem parte dessa camada os protocolos bastante populares nas redes, o TCP, Transmission Control Protocol, e o UDP, User Datagram Protocol. Já falamos também destes caras. O TCP, só uma informação técnica aqui, tá? Para ficar claro, deixar nos slides aqui, para que vocês possam aprender e estudar sempre.
Considerando um protocolo confiável, tá? Essa é a definição dele. Devido à quantidade de verificações. Lembram-se? Ei, você tá aí, eu tô aqui. Ó, eu vou te acessar. Beleza, pode acessar. Ó, eu vou terminar a conexão agora, tá bom? Tá bom, pode terminar. Beleza, tô terminando. Por fazer essa quantidade de verificações, ele é confiável. Confirmações e demais procedimentos realizados. O protocolo TCP garante a entrega de pacotes aos computadores presentes na rede. O fluxo dos pacotes de rede passa desta camada, depois de fragmentados, para a camada de internet, para onde são encaminhados, né, a próxima camada. No computador destino é feita a verificação e a montagem de cada um dos pacotes, que é, ou seja, é o sentido inverso, né? É o pacote entrando e não saindo, para então ser efetivado o recebimento do mesmo. E já o protocolo UDP, ele não tem confirmação, sem confirmação, comumente utilizado na transferência de dados, porém ele não verifica nenhuma operação de confirmação e verificação se o pacote chegou ao seu destino aí. Apesar de ser classificado como um protocolo não confiável, o UDP é mais rápido que o TCP, justamente por ser um mecanismo de funcionamento mais simplificado, sendo utilizado em requisições que não necessitam de confirmação, como é o caso do DNS. Quando você digita no seu computador uol.com.br e precisa ter confirmação alguma, o cara tá abrindo a UOL, beleza, abre a UOL, ó, eu vou acessar o endereço da ABL da UOL, tá, beleza, pode abrir. Tipo, pra que isso? É uma requisição simples, é uma pergunta, uma resposta. Então, não tem confirmação, não precisa. Por não ser confiável, não quer dizer que esse cara aqui é ruim, ao contrário. O protocolo DP é maravilhoso. Streamings de jogos funcionam maravilhosamente bem. A gente pode acompanhar os caras jogando, as lives e tal. Streaming por conta desta maravilhoso DP, beleza? Já na camada de aplicação, essa camada tem por objetivo realizar a comunicação entre os aplicativos e os protocolos de transporte, responsáveis pelo encaminhamento dos pacotes. Os protocolos da camada de transporte são usualmente conhecidos por desempenharem diferentes funções. Aí eu cito alguns aqui. O protocolo SMTP, responsável pela comunicação junto ao servidor de e-mails, para entrega destes. O programa cliente que recebe a mensagem. Né? Protocolo HTTP, acionado cada vez que o usuário abre o browser, navegador, digita o endereço em um site internet. Ou seja, quem está por trás disso? Quem está por trás do site abrir bonitinho? Fotos, texto, propaganda, foto, texto, vídeo. Quem que é responsável por tudo isso aqui? Senhores, o protocolo criado por Tim Berners-Lee, né? O pai da internet. Foi o protocolo HTTP implementado por ele ali atrás que fez esta maravilha, certo? Ele constrói todas as requisições que são feitas aí para o servidor. Bom, deem uma pesquisada na internet quem foi Tim Berners-Lee, vocês vão ver aí a história, vida, carreira, o que esse cara fez, qual foi a importância dele para a computação, é bem bacana, tá? E também deem uma pesquisada no protocolo, né, o HTTP, usado por ele para poder difundir a internet na nossa vida. Mas ele não foi o criador, tá, do HTTP, ele se utilizou dele, que estava lá atrás, isso aqui década de 90, vocês vão dar uma lida aqui com mais calma depois e perceber que ele simplesmente se utilizou aí em pesquisas, fez com que a coisa pudesse ser difundida, né? Mas ele é considerado o pai da internet justamente por isso, né? Porque ele utilizou aí a primeira comunicação bem sucedida, tá? Entre um cliente HTTP e um servidor através da internet. Esse foi as contribuições do Sr. Tim Berners-Lee, beleza? O protocolo FTP, utilizado cada vez que um usuário acessa o endereço FTP, né, para fazer o download de um upload de arquivos.
Isso aqui a gente usa bastante, né, no nosso dia a dia. E aí, na camada de aplicação, além dos exemplos protocolos citados aí, existem diversos outros que realizam procedimentos importantes para nossas principais atividades do dia a dia. Bem como é o caso do protocolo de aplicação DNS, o SSH e o POP3, tá bom? E aí vou deixar para vocês agora, né, fim da nossa aula, uma atividade no qual vocês vão ter que responder e vão ter que subir lá na nossa plataforma. Quais são as 7 camadas do modelo OSI? Escreva lá. E aí, depois, das camadas citadas na resposta número 1, qual a principal função de cada um? Eu quero a principal. 3. Quais as diferenças entre o modelo de comunicação simplex, half duplex e full duplex? Quarto ponto. Quais são as camadas do modelo TCP/IP? E por fim, qual é a camada que você achou mais importante no modelo OSI e no modelo TCP e por quê? Isso aqui é pessoal, senhores. Isso aqui é pessoal, né? É o que você aprendeu e entendeu sobre. Eu quero que a sua opinião, o que você achou, ache a mais importante e justifique isso pra mim, beleza? Então, essas foram as nossas referências, tá? Utilizadas aí para a construção dos slides, que já estão disponíveis para vocês. Estarei upando agora este vídeo, esse arquivo de vídeo aqui, para que vocês possam relembrar sobre o que nós estudamos e aí responder a atividade da semana então. Belezinha, galera? Espero que tenham então gostado deste formato de vídeo. Espero ter sido claro. Dúvidas, estou à disposição de vocês. Também vou criar um canalzinho de dúvidas ali, se houverem, se surgirem dúvidas da nossa aula, tá bom? Estarei aqui para responder e para ajudar vocês em qualquer coisa que aconteça aí. Beleza, galera? Semana que vem aula de protocolos e aí a gente fala com mais detalhes sobre esses caras. Hoje a gente só deu uma explainada. Próxima aula a gente trata com mais detalhes isso. Valeu, grande abraço, se cuidem e tomem banho de álcool em gel, tá? Fica. Galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de redes de computadores. Estamos no período de quarentena, então as aulas estão acontecendo assim, nesse formato, né, de vídeos com explicação. Eu preciso que vocês me deem um feedback depois, se as aulas estão ficando claras, se está ficando fácil, se está tendo alguma dificuldade. Eu preciso que vocês me deem um toque, tá bom? Preciso saber como é que está desse outro lado aí, como que as coisas estão fluindo, beleza? Então na aula de hoje a gente vai falar sobre protocolos de redes de computadores. Nós já havíamos mencionado algumas coisas na semana anterior, a gente passou por todas as camadas do modelo TCP/IP, fazendo um paralelo com o modelo ISO-OSI que a gente já havia estudado. Então eu muito falei sobre os protocolos responsáveis, né, pelas ações e muito úteis, né, nas camadas ali adjacentes de cada um dos modelos. Então hoje a gente vai verificar efetivamente quem são estes protocolos, tá bom? Antes de nós iniciarmos a aula, deixa eu mencionar com vocês o seguinte. Deixa eu pegar aqui, muito bem. Deixa eu abrir a internet aqui para que vocês acompanhem junto comigo. Essa aqui é a nossa plataforma de aprendizagem, tá bom? E aqui dentro, então, dentro do módulo do Covid, eu tenho postado as aulas, os materiais. Tá aqui a aula da semana anterior, né, que foi mais extensa. A aula de hoje eu acredito que vai ser um pouco menor. E aqui o material. O material foi o que eu utilizei com vocês, né? Hoje, novamente, vou postar o material da aula de hoje aqui, para que vocês possam acompanhar. Mas eu quero mencionar aqui em relação às atividades. Eu vou abrir a primeira aqui. Observe. A primeira atividade foi aquela inicial no qual vocês tinham que, então, fazer uma referência ao modelo ISO-OSI, né, e construir um modelo comparado ao mundo real ali, tá? Dos 12 participantes, ou seja, dos 12 alunos totais, eu recebi apenas 8. Senhores, isso aqui é preocupante, porque quem não me enviou aqui, os outros 4, ficaram com falta.
eu mencionei com vocês que eu estaria controlando as presenças e faltas através das atividades. Então, eu não estou fazendo de outra forma. Então, eu preciso com que vocês participem e entreguem as atividades. Eu estou dando uma semana de prazo, todas elas. Então, é tempo suficiente para que vocês possam... Eu não estou cobrando aqui nem o critério certo ou errado. Eu estou querendo que vocês participem e marquem presença na aula, tá bom? Essa foi a primeira atividade, ó. Recebi apenas 12, já é um número preocupante. Na atividade desta semana anterior, semana 2 aqui, ó, que vai até agora, vai até amanhã, no caso, dia 3, né? Eu estou gravando hoje, dia 2, este vídeo. Então tem mais um dia aqui para a atividade ser finalizada. E até agora eu recebi 6. Eu sei que falta ainda um dia para ser entregue, mas a questão é, não deixem para a última hora. Não fica esperando o amiguinho fazer para você olhar. Não espere por isso. Você tem tempo suficiente, eu estou postando isso com uma semana de antecedência para você pesquisar, fazer com calma. E eu sei que tem todas as aulas acontecendo, eu sei que tem todas as atividades acontecendo, mas não deixem para a última aula, para a última hora, que é o que vem acontecendo aqui nos feedbacks das atividades enviadas, tá bom? Então, se atentem a isso, marquem presença nas nossas aulas, porque elas estão acontecendo sim, de uma forma remota, mas né, com esse formato alterado, então eu preciso do feedback de vocês. Se está tudo bem, se está tudo certo, se vocês estão tendo algum tipo de dificuldade, e a gente vai conversando e falando sobre isso. Tá bom, galera? Vamos iniciar então, sem delongas, a nossa aula de agora sobre protocolos de rede. Então nós vamos caminhar aqui para entender todo o funcionamento dos principais protocolos utilizados nas redes de computadores. A gente vai compreender quais protocolos são usados em cada camada e conhecer então o funcionamento desses protocolos mais usuais, né, no dia a dia dos usuários, ou seja, aquilo que a gente encontra o tempo todo, aquilo que a gente acaba utilizando, aquilo que a gente usa de forma indireta, sem perceber. Vocês vão começar a observar esses detalhes a partir de agora. E então, o nosso objetivo final é ter o entendimento da questão do endereçamento IP, tá? Em suas versões 4 e versão 6, que é as versões nos quais a gente vem conversando, a gente vem trabalhando e vem tratando na aula. Quando a gente estava na aula presencial, eu mencionei algumas vezes sobre o IPv4, sobre o IPv6. Lembram-se do paralelo que a mudança ela vai acontecer e isso tende a ser o mais rápido. Então a gente vai falar disso também, beleza? As considerações. Os protocolos em sua essência são regras e procedimentos de comunicação. Na comunicação de redes de computadores, os protocolos definem as regras que os sistemas precisam seguir para comunicar-se entre si. Já os pacotes são os conjuntos de bits ou sinais que são agrupados de forma com que possam trafegar pelo meio de transmissão. Esta é uma referência de Moraes de 2013. Eu gosto muito dessa referência porque ela fala sobre os pacotes, fala sobre os bits, que é basicamente o que acontece o tempo inteiro quando nós estamos trafegando informações sobre os canais de comunicação. Lembram-se das camadas do modelo ISO-OSI, TCP/IP? Os pacotes eles trafegam camada a camada, entram, voltam, e eles são chamados os pacotes. Lembram que o pacote é como se fosse uma carta, no qual ela é endereçada com destino de origem, destino, local, CEP, colocado um selo aqui na carta. Então várias informações fazem com que o pacote possa chegar ao seu destino. Então, são um conjunto de quê? De bits. Senhores, o que é um bit? Ou é 0 ou é 1. O que é um conjunto de bits, né? Então a gente sabe que, por exemplo, quando nós juntamos 8 zeros e 1s, a gente não tem mais um bit, nós temos um byte. Então,
Os pacotes são um conjunto de bits, são conjuntos agrupados, ou sinais, que quando agrupados, da forma com que possam trafegar pelo meio de transmissão, é o que acontece durante todo o tempo. De onde é que o protocolo está nessa conversa aqui? O protocolo ele está aqui, ó, em cada uma das camadas. O protocolo IP, se vocês se lembram bem, é o protocolo usado para o endereçamento, certo? O protocolo IP ele vem aqui e coloca: eu sou a origem, eu sou o destino. Você tem que mandar esse pacote para esta rede. A rede sabe para quem entregar a máquina destino, ou seja, rede host. Então os protocolos eles acabam atuando mediante as camadas, tá bom? Os protocolos eles não dependem de implementação. O que significa que sistemas e equipamentos de fabricantes diferentes podem comunicar-se. Olha aqui. É por isso que hoje nós temos uma diversidade gigante de computadores, marcas, modelos, e isso foi pensado lá atrás, né? Hoje você está usando aí um Mac, conversa com a galera que tem o Android pelo WhatsApp, e isso independe do sistema, depende do aplicativo, é independente, é a forma com que isso foi pensado lá atrás, a questão da padronização destas arquiteturas de comunicação, beleza? Desde então que sigam as regras de protocolo. Então quem que na verdade está por trás de toda essa conversa? Aqui, ó, o protocolo. O protocolo é o cara que foi implementado lá atrás e tem a função padronizada. Então, a galera que tem celular Mac não se preocupa, por exemplo, como funciona o HTTP. A galera que tem o Android não se preocupa como é o protocolo DNS. Isso já é nativo, tá? Isso já é da própria arquitetura TCP, arquitetura essa que todo mundo utiliza. Dessa forma, os protocolos na arquitetura TCP estão organizados em pilha de protocolos, a exemplo da organização em camadas da arquitetura. Exatamente, é uma pilha no qual cada protocolo está em um lugar e ele tem uma função específica também, beleza? Observe. Aqui nós temos alguns exemplos de protocolos e suas camadas respectivas. Na camada de aplicação, nós temos o protocolo HTTP, o protocolo DNS e o protocolo SSH. Quem lembra o que faz o HTTP? Esse foi o protocolo, né, que o Tim Berners-Lee utilizou ali no início da internet. Esse cara aqui, ele pegou o HTTP, que é o protocolo de hipertexto, que faz com que em uma página possam ser lidos textos, imagens e figuras, vídeos, sons, tudo em um lugar só. Quem que monta essa estrutura? O protocolo HTTP. Por isso que quando a gente digita um site www.algumacoisa.com.br, geralmente do lado do www, não sei se vocês já perceberam, aparece o tal do HTTP : Quem que colocou isso aqui se não foi você? Isso aqui retornou sozinho quando você digitou www? Esse é o protocolo de hipertexto, senhores. É isso aqui que acontece quando você faz uma requisição no seu navegador de internet. Qual camada que esse protocolo está? Camada de aplicação. E a gente já conversou, a camada de aplicação é a mais próxima do usuário, não é verdade? Próximo protocolo, DNS. Quem que faz o protocolo DNS? Já vimos falado na aula passada. Quando a gente digita lá uol.com.br, globo.com.br, nós não nos preocupamos em saber o IP do site. Eu não tenho que saber se é 192, 168, 204 ou se é o 200.1.4.1. Eu não sei. Eu não preciso decorar isso, né? Basta com que eu faça o UOL e aí o protocolo DNS faz a conversão para mim, porque na verdade eu não estou abrindo a UOL, eu estou abrindo um endereço IP, tá? Que é a minha máquina origem, a minha máquina destino, perdão. E aí nós temos também na camada de aplicação o protocolo SSH. Esse aqui, galera, é o protocolo para acesso remoto. Quem já usou aquele programa, por exemplo, o TeamView? O TeamView utiliza uma porrada de protocolos, mas o SSH é um deles.
ele permite que você acesse o mouse do cara, mexe no teclado, acesso remoto, né? Você faz um acesso, tem feedbacks ali dentro, é um protocolo padronizado, tipo o SSH que faz isso, tá bom? Nós temos também na camada de transporte, agora, o TCP, o UDP, já falamos um monte sobre isso, nem vou entrar em médio, não vou falar mais deles agora. Temos aqui no protocolo internet o IP, já falamos um monte sobre ele, e na interface de rede nós temos o protocolo Ethernet, tá? Essa aqui é uma definição de Moraes 2003, essa pilha de protocolos aí já mencionada. Agora é apenas uma informação específica sobre cada um dos protocolos mencionados anteriormente. O HTTP, ele é o protocolo de transferência de hipertexto, tá? Então ele significa Hypertext Transfer Protocol. Ele é o principal protocolo da WWW, que é o World Wide Web, ou simplesmente Web. O HTTP ele é usado na web para comunicação e transferência de documentos, né, e entre um servidor web e um cliente. Então, ou seja, você e aonde a sua página está hospedada. O HTTP é um protocolo da camada de aplicação e utiliza o protocolo TCP para transporte dos documentos e mensagens, né, pedidos e respostas. Por que o TCP? Porque a gente precisa saber se a conexão foi ativa, se está funcionando, se está tudo certo, beleza? O protocolo TCP ele é um protocolo orientado a comunicação e nós já vimos que ele chega a ser até redundante, né? Ei, você tá aí? Eu tô aqui. Ó, eu vou acessar o site, tá? Tá bom, pode acessar, eu tô aqui. Aí ele fala, ó, tô acessando. É umas 5 perguntas e respostas para o tráfego começar a acontecer e a mesma coisa para ser finalizado, tá bom? Esse é o protocolo HTTP, ele também é baseado no modelo de arquitetura cliente-servidor, no paradigma de requisição e resposta, ou seja, você tem uma requisição e você tem uma resposta disso. O HTTP ele é responsável pelo tratamento de pedidos e respostas entre um cliente e o servidor. Além disso, utiliza o padrão a porta 80. Olha só, tudo quanto é coisa que você faz, qualquer tipo de acesso, você utiliza por padrão a porta 80. Professor, tem como trocar essa porta? Tem. Mas, por padrão, essa é a porta nativa do sistema operacional que utiliza para o protocolo, é a porta 80. Quando você, por exemplo, vai acessar sua máquina nesse minuto, por usar a internet, a porta 80 está aberta, tá? Ah, mas então quer dizer que o hacker, o invasor, pode entrar na porta 80 e fazer um regaço na minha máquina? Não. Não pode, porque ela é uma porta tratada, né, para ficar aberta e ela tem um tipo de saída, um tipo de requisição. Não é bagunça, né? Então a porta 80 ela tá ali aberta, mas ela é usada para um único fim. O protocolo HTTP é a base da funcionalidade da internet. Construído sob o modelo de referência TCP/IP, é caracterizado como um protocolo veloz, leve e orientado à conexão. Quer dizer, vocês acham que nesse tempo todo, desde a década de 60 e 70, vocês acham que não tentaram surgir novos protocolos? Vocês acham que não tentaram surgir novas arquiteturas? Claro que tentaram. E fracassaram miseravelmente. A própria Microsoft, ela tentou criar uma arquitetura para concorrer com o TCP/IP e ela simplesmente ela se rendeu, abaixou a cabeça e falou o HTTP é melhor. Tipo, a própria Microsoft, hein? Detentora, pai do Windows, sistema operacional que a gente acaba utilizando aí todos os dias. Os caras não conseguiram bater a arquitetura e também os protocolos. As portas utilizadas na comunicação de dados, como por exemplo a porta 80 é usada para a internet, HTTP, e a porta 443 é usada para o HTTPS, certo? O que é o HTTPS? É o protocolo de internet, mas com segurança. Ele é um protocolo utilizado, de vez em quando você abre algum site e aí acontece um cadeadinho, né, tipo um site bancário. Geralmente está sendo usado ali um protocolo de segurança que dá mais certificação, né? Acontece uma certificação por detrás ali para que você não percebe, mas o que está acontecendo ali é uma segurança a mais, é um protocolo seguro, né? Fio a fim, ponta a ponta. Não tem como ninguém interceptar um pacote, uma mensagem quando se utiliza esse protocolo aqui, por exemplo, tá bom? São endereçadas na camada de transporte do modelo de referência do OSI. A última informação é que quando vocês entrarem no quinto ou sexto semestre ali, nas disciplinas de segurança de dados,
vocês vão aprender, por exemplo, a observar a segurança de servidores, de internet. A gente vai fazer alguns testes, a gente vai fazer algumas brincadeiras. E nós vamos perceber que em um computador normal, nativo, comum, aproximadamente existem umas 65 mil portas. E delas, um monte fica aberta e um monte fica fechada. E então, muitas vezes os hackers eles acabam descobrindo brechas, né? Verificando qual porta está aberta, qual é acessível, qual não é. Eles sempre observam esse tipo de comportamento aqui para estar fazendo a entrada, né, em um servidor, num site, na web, tá? A gente vai falar disso posteriormente também. Próximo protocolo, o SMTP. O SMTP ele é o responsável pelo envio de e-mails. A sigla significa Simple Mail Transfer Protocol. Ele realiza então a comunicação entre o servidor de e-mails e o computador do requisitante, por exemplo, a sua máquina aí. Este protocolo utiliza o padrão a porta 25. O protocolo SMTP ele tem a função de somente enviar e-mails a um destinatário ou mais, fazendo a transmissão do mesmo. Para o recebimento das mensagens de um servidor utiliza-se outro protocolo, o POP3. POP3 recebe, o SMTP envia, que tem a função de, o POP3 tem a função de receber mensagens de servidor para programas clientes de e-mail, tá? Quem utiliza aquele Outlook Express no computador, a própria versão nova do Outlook, na máquina, tá? Eu não estou falando web. Web você acaba utilizando ele meio que sem se preocupar, isso está acontecendo. Os protocolos estão sendo utilizados para envio e recebimento de e-mails, mas você não vê nada disso. E outros programas você consegue até configurar na mão esses dois protocolos aqui, o SMTP e o POP3. Bom, como eu estou falando do SMTP, acho que vale a pena mostrar para vocês aqui um cliente de e-mail que eu tenho na minha máquina, no meu desktop. O nome dele é Firebird. O Firebird ele é da mesma empresa da Mozilla, tá? E da Mozilla Firefox. E ele é utilizado para esse fim, tá? Ele é um cliente de e-mail. Eu utilizo os e-mails da faculdade, tá? De uma outra instituição, e que vocês estão vendo aqui, e eu utilizo para receber e-mails, ou seja, é nativo. Ele baixa o e-mail pro meu computador. Ele não deixa online. Na hora que alguém me envia um e-mail, eu acabo recebendo e esse e-mail é baixado aqui, certo? Então aqui dentro das configurações do e-mail, ó, observem isso aqui, ó. Isso aqui que é importante. Eu tenho aqui o servidor SMTP, no qual eu preciso, para baixar, aonde que está chegando esses e-mails? Lá no Google. E aí eu utilizo o protocolo SMTP nesta porta aqui, que é a 465, tá? Por padrão, para baixar os e-mails do Gmail e trazer aqui para mim. Então olha que legal, ele baixa lá e traz para mim aqui na minha máquina, tá? Então aqui eu tenho outras configurações, por exemplo, de servidor. Eu tenho o protocolo IMAP, que eu não falei ainda, mas vou mencionar daqui a pouco. Ele utiliza outra porta, tá? Ele faz outro serviço que vocês vão ver ali. Mas você pode configurar isso, alterar, modificar a porta. É legal esses clientes de servidor e-mail que dá para brincar com isso, beleza? Então, o SMTP e também a gente tem o POP3, né? Que é para envio dos recados. Beleza. O POP3, como ele é responsável pelo recebimento dos e-mails, o nome dele, a sigla dele significa Post Office Protocol. Ele controla a conexão entre um servidor de e-mail e o cliente de e-mail, de modo que, de modo geral, sua função é permitir baixar, todos os e-mails que se encontram no servidor para sua caixa de entrada. O protocolo POP3 realiza 3 procedimentos básicos durante sua operação de recebimento de e-mails, que são a autenticação, para verificar se o cara colocou a senha certa, né? A transação, que é para estabelecer a conexão entre o cliente e o servidor, e a atualização, que é a finalização da conexão cliente-servidor. Então são 3 coisas que acontecem dentro do POP3. Galera, é preciso mencionar que o POP3 ele tem essa questão de baixar, tá? Entre aspas duplo aqui, todos os e-mails do servidor.
significa que, por exemplo, assim, vamos supor que você utilize o Gmail aí na sua máquina, tá? O gmail.com. Aí você recebe lá por dia, por exemplo, 20, 30, 50 e-mails. Recebe propaganda, imaginem assim. Quando você tem um cliente de e-mail na sua máquina, assim como eu estou usando o Thunderbird, é um exemplo, o Outlook Express, o Outlook é outro exemplo. Quando você tem um cliente de e-mails na sua máquina, você faz com que, se você utiliza o POP3, você baixa uma cópia, na verdade não é baixar uma cópia, você baixa o e-mail integral lá do servidor. Significa que ele vai sair da internet, é como se ele fosse baixado para sua máquina e deletado de lá. Ele não vai ficar mais na internet, ele não vai ficar mais no gmail.com. Tanto é que se você utiliza o POP3 no seu gerenciamento, o e-mail lá é limpo. É como se tivesse 0 e-mails. Né? Quem tem problemas com armazenamento, caixa de entrada lotada e pesada, se utiliza o POP3, por exemplo, nesse sentido resolve. Porque você baixa para sua máquina, limpa a sua web, né? Fica limpo lá e você não tem preocupação nenhuma. Aí você fala, tá, professor, essa é uma saída, né? O POP3, ok, ele faz essa limpeza aí. Mas e se eu quiser manter uma cópia? Eu baixo na minha máquina uma cópia e mantenho uma cópia no servidor. O que eu tenho que fazer? Aí você utiliza aquele protocolo que vocês viram lá no meu cliente de e-mail, né? O Firebird. Você utiliza o IMAP, tá? Aquele protocolo chamado IMAP, ele é a mesma coisa, responsável por recebimento de e-mails, mas ele deixa uma cópia no servidor. Então você fica com uma cópia lá, o original, e aqui você tem uma cópia do original. Você pode ler o e-mail aqui no seu cliente de e-mail, tá? Ele fica, por exemplo, como... deixa eu abrir aqui o... Aqui, vou abrir para vocês, ó. Eu tenho aqui alguns e-mails que eu recebi, tá vendo? Eu recebi alguns e-mails aqui, alguns eu já li, esses últimos eu acabei não lendo. Se eu clico nesta mensagem aqui agora, ela vai aparecer como lida, ela vai aparecer como mensagem que foi acessada. Mas lá na internet, não, ela fica como se eu não tivesse clicado lá ainda. Porque uma cópia, eu estou manipulando a cópia do e-mail que está na minha máquina, tá bom? Esse é o protocolo IMAP e a diferença dele para o POP3. Vamos falar do protocolo FTP agora. O FTP significa File Transfer Protocol. Ele é utilizado na transferência de arquivos cliente-servidor, tanto para download quanto para upload de arquivos. Para tal procedimento, esse protocolo utiliza as portas 20 e 21. A porta 20 é utilizada para transmissão de dados, enquanto a 21 é utilizada para controle das informações. O servidor FTP permite criar uma estrutura, um serviço onde é possível acessar via navegador, por exemplo, um endereço específico como é o ftp.exemplo.com.br. Então aqui é um exemplo do protocolo do FTP. É como se você acessasse o diretório, né, de pastas e arquivos do seu site. Existem alguns clientes FTP, tá? Eu utilizo na minha máquina aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu utilizo o FileZilla. O FileZilla, ele é um cliente que me permite também fazer transferência de arquivos, ou seja, enviar arquivos e baixar arquivos. E aonde que eu envio, para onde que eu mando isso aqui, para onde que eu utilizo os meus clientes. Eu tenho um cliente aqui, ó, que eu criei um site para ele uma vez. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá, eu cliquei aqui na conexão, ela já estabeleceu e aqui apareceu do lado direito o ambiente remoto. Todos esses arquivos aqui, galera, eles estão hospedados na internet, tá? Dentro do meu cliente, dentro do site do meu cliente que eu fiz ali um site para ele. O site que eu fiz para ele, para quem quiser fuçar e abrir, é equipe de pesca biguá.com.br. Eu fiz, opa, deixa eu ver onde eu errei aqui. Equipe de pesca, é B, tá? Não é P. É biguá.com.br. Ele é um site de uma galera que, né, eles participam de campeonato e tal. Ele me pediu para estar criando um site para ele, é um amigo meu lá, né? Eu fiz aqui, ele tem alguns patrocinadores, ele tem alguns serviços que ele acaba vendendo e tal, divulgando. Eles são equipes que eles participam de campeonato, eles têm camiseta profissional e tal. Eles são lá da minha cidade natal de Terra Rica.
Em todo caso, esse site aqui ele está hospedado no servidor do HostGator, por exemplo. Então, para mim fazer uma atualização nesse site, eu acesso aqui, eu faço um acesso ao meu site, né? E aqui eu já tenho acesso ao diretório de arquivos. Então, eu posso mandar arquivos, eu posso deletar coisas, apagar, baixar. É como se fosse minha máquina do lado esquerdo, mas online. Eu estou acessando o servidor remoto aí, beleza? Então, eu acabo utilizando este serviço para isso também, para as aulas, a gente acaba conhecendo, estudando. Mais para frente vocês também vão utilizar comigo alguns serviços, né? Como esse daqui, ó, que eu hospedei no site, tá? Para fazer alguns acessos, tipo bem-vindo, o cara acessar uma pastinha, tem um desafio aqui dentro. Isso aqui a gente vai falar em uma outra disciplina mais à frente, beleza? Então esse é o protocolo FTP, de transferência de arquivos. Apenas uma última informação sobre o protocolo FTP é que os clientes, eles são programas instalados, né? Então tá um exemplo ali, o FileZilla que eu utilizo, mas tem o Cut, tem o WSFTP e outros aí. Vale ressaltar que os browsers, os navegadores também possuem suporte para o FTP. Dessa forma, né, a utilização de programas não é preciso. O FileZilla não é obrigatório, eu posso fazer isso via navegador, por exemplo. Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou acessar via FTP o meu celular e mostrar para vocês. Deixa eu abrir meu celular aqui agora e eu vou estabelecer uma conexão FTP do meu celular, porque eu estou na mesma rede, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu vou utilizar o protocolo FTP, então é FTP // e agora eu vou colocar o IP no qual o meu celular aqui da minha rede, da minha casa, está online, está disponível. Se você tentar entrar na sua casa, não vai dar certo porque você não está na minha rede, tá? Esse endereço aqui só fica acessível à minha rede, ou seja, tem que estar conectado à minha rede Wi-Fi. Então é o IP 192.168.100.77. Esse é o meu celular e para fazer um acesso nele eu preciso colocar a porta que eu estou utilizando, que é a 6111. Estou usando FTP, o IP do meu celular, / porta. Quando eu dou um Enter, olha só, maravilha, já estou dentro do meu celular aqui, estou vendo uma pasta, uma árvore de diretórios e coisas aqui, no qual eu posso, por exemplo, acessar a minha pasta de música, eu posso baixar músicas aqui, eu posso copiar fotos para cá, eu posso fazer tudo, né? E o mais legal é que eu não estou usando nenhum tipo de cabo, né? Eu estou utilizando um protocolo de internet chamado FTP para fazer esse acesso. Então aqui, por exemplo, eu tenho as minhas fotos da minha câmera, do Facebook e tal. Se eu entrar na pasta câmera, estão aqui as últimas fotos, os últimos arquivos, o último arquivo de vídeo que eu gravei, ó. Basta que eu dei um clique aqui, ele já vai querer baixar para o meu computador, sem se preocupar com cabo e nem nada, né? Eu estou utilizando o protocolo FTP para isso. Basta você startar isso no seu celular e maravilha. Beleza, galera? Dando sequência, protocolo DNS. O DNS significa Domain Name System, né? É um esquema hierárquico e distribuído de gerenciamento de nomes. O DNS ele é utilizado na internet para manter, organizar e traduzir nomes e endereços de computadores. Na internet toda, a comunicação entre dois computadores de usuário ou servidor é feita conhecendo-se o endereço IP da máquina origem, ó, nossa máquina, e o endereço IP da máquina destino, ou seja, aonde eu estou querendo abrir a máquina do meu usuário, o site, né, o servidor. Porém, os usuários preferem usar nomes do que ficar lembrando, né, de números. Os computadores dispostos em uma rede de computadores são identificados pelo seu número IP, que é o endereço lógico, e o seu endereço de MAC, que é o endereço físico, tá? Destinado à fabricação do dispositivo de rede. Todo dispositivo de rede também possui um IP e possui um MAC. O MAC ele é formado por uma cadeia de números e letras que não se repetem. É como se fosse um RG, um CPF do dispositivo seu. Então, se eu pego, por exemplo, o seu IP do seu celular, eu posso acessar ele. Se eu pegar o MAC do seu celular, eu posso fazer uma regra de restrição se eu quiser.
Eu posso bloquear a internet só para o seu celular na faculdade inteira. Ou melhor ainda, eu sei que você baixa muito tranqueira no seu celular ali na faculdade. Então eu quero limitar a sua conexão a 50 KB. Então você vai navegar como se tivesse montado em cima de uma tartaruga lenta, né? É tipo isso. O cara que tem acesso ao IP, que tem acesso ao MAC, ele pode aplicar regras e restrições para as conexões, né? Eu posso fazer isso em um modem, posso fazer isso em um switch, posso fazer isso aonde for necessário e, né, basta utilizar esse identificador que é único e exclusivo, beleza? Então, conforme aumenta a quantidade de computadores de rede, né, servidores, entre outros, a gente está falando do IP, que é o endereço IP na versão 4, são compostos de 32 bits, geralmente são difíceis de serem memorizados, né? Então a gente utiliza o protocolo DNS para isso. Como forma de facilitar a memorização de computadores e sites, servidores e demais dispositivos que trabalham com a numeração IP, foi criado o sistema DNS, que torna possível relacionar nomes e endereços IPs realizando a troca, né, de nome por endereço. Dessa forma, torna-se mais simples lembrar um determinado endereço, tá aí o exemplo, .com.br, do que um número IP como 200, 143, 56, 76. Né? Tipo, um site, na verdade, é isso aqui. O que faz com que a gente abre o exemplo .com.br é o protocolo DNS. O funcionamento do DNS baseia-se em um mapeamento de IPs e nomes. Né? Ele fica armazenado em tabelas dispostas em banco de dados nos servidores DNS. Nesses servidores são realizadas as trocas de endereços IPs em nome e vice-versa. Então imagina assim, ó, o mundo inteiro acessando um site e tem uma tabela que fica armazenada dentro de onde? Dentro de um servidor DNS. Aonde que fica esse servidor DNS? É na sua casa? Não. É no seu modem? Muito menos. É em quem fornece a internet pra gente? Nem aí. Não é essa galera menor, tá? É a galera que está um nível acima ainda deles. Eles concentram todos os endereços Brasil e mundo, tá? Penso que são várias tabelas que fazem referências umas para as outras, né? Endereços.com estão aqui, endereços.br estão aqui nessa tabela gigantesca. Endereços.ws estão em outra. Então, existe esse servidor DNS que faz esse mapeamento das tabelas, tá bom? A estrutura de nomes da internet tem o formato de uma árvore invertida, onde a raiz não possui nome. Os ramos imediatamente inferiores à raiz são chamados de TLDs, Top Level Domain Names, e são, por exemplo, .com, .edu, .org, .gov, .net, .mil, .br, .fr, .use, .uk. Então isso aqui são os nós raízes, né? A maioria dos sites se encontram através da nó raiz. Os TLDs, que não designam países, são utilizados nos Estados Unidos. A maioria dos serviços estão lá. Os diversos países utilizam a sua própria designação para a classificação interna. No Brasil, por exemplo, temos o nome .com.br, né? .gov.br, .net.br, .org.br, entre outros. Tá? No começo era uma bagunça. Os sites podiam registrar o nome que queria para um site de faculdade, era bem bagunçado. Hoje, por exemplo, toda instituição de educação tem que carregar obrigatoriamente o .edu. Então, por exemplo, smg.edu.com.br, alguma coisa, tem que carregar o e-mail, a estrutura de árvores, né? .gov é governamental, .org é organização não governamental e .com é comércio, assim vai, tá bom? Mil é serviços, né? De serviços como marinha, como exército, como aeronáutica. Beleza. Cada ramo completo até a raiz, como por exemplo pucrio.br, acme.com.br, nasa.gov e outros, são chamados de domínios. Um domínio é uma área administrativa englobando ele próprio e os subdomínios abaixo dele. Por exemplo, no domínio BR engloba todos os subdomínios do Brasil. Né? Mas nada me impede de criar um site apenas .com. Se eu quiser fazer isso, eu posso. Tá? Nada me impede.
Não existe uma... tem. Não, não tem. Tá? Isso aqui é apenas uma padronização aí. Em relação à DNS e hierarquia de nomes, está aqui, ó. .com, organizações comerciais, edu, instituições educacionais, gov, instituições governamentais, né? 1000, agências militares, exército, aeronáutica, como mencionado. .net são as organizações de rede. .org, organizações não comerciais. E INT, organizações internacionais. Existe uma porrada de outros tipos de domínio, né? Para fotógrafo, para quem é um psicanalista, para quem existe, tá? Dê uma pesquisada, já existe essa série de hierarquias para outras profissões. .tv, por exemplo, né? Que é para as televisões e rádios. Tem vários tipos de protocolos de hierarquias nessa camada. O registro.br, por exemplo, é a entidade no Brasil aqui que trata do registro de domínios para a internet no Brasil, ou seja, o que estão sob a faixa BR. Dessa forma, ao registrar um novo domínio na internet, como a extensão .br, é necessário consultar se o domínio em questão não está registrado e se o mesmo é possível de ser registrado como registro.br. Para registrar um novo domínio, além de cadastrar-se no portal, é necessário informar onde esse domínio ficará hospedado, o servidor de hospedagem. Tá? Então, no meu caso ali, do meu exemplo, eu hospedei no HostGator e tenho uma conta no registro.br, que é a equipe de pesca do meu amigo lá, certo? Bem como pagar uma taxa anual aí para exercer a utilização do domínio. Domínios.br, geralmente, atualmente, agora em 2020, é pago entre 40 a 50 reais ano, tá? Pelo .com.br. Isso, registro, tá? O endereço. Para você hospedar um site é pago mensalmente, né? Você tem que escolher um plano mensal, ou semestral, ou anual. Geralmente esse valor é cobrado como base mês ali, que vai de 10 reais até R$ 1.000 ali, dependendo do site, dependendo do que você tem em mãos, do que você precisa, tá bom? Basta dar uma consultada aí em valores. Mas aí a gente não vai ficar entrando nesse assunto porque já foge dos protocolos, foge do assunto da aula de hoje. Em outro dia a gente menciona mais sobre essas questões aí de registro, de hospedagem e domínio. Vamos agora para o protocolo DHCP. O protocolo DHCP ele é o Dynamic Host Configuration Protocol. Ele possui a função de distribuir e gerenciar endereços IPs em uma rede de computadores. Mais do que isso, o protocolo em conjunto com o servidor DHCP é capaz de distribuir endereços como o gateway, máscaras, entre outros recursos na sua rede. Então imagine assim, você tem aqui um switch, você tem aqui 20 máquinas, não, imagine 100 computadores aqui. Todos os 100 estão interligados a switches aqui na sua rede. Imagine você, técnico, precisar ir até máquina por máquina para ficar colocando IPs. Esse aqui é um 92.168.0.1. Esse aqui é um 92.168.0.2. Esse aqui é 92.168.0.3. Imagine, para o 100. É complexo demais esse serviço. E o protocolo DHCP, ele vem para facilitar a nossa vida. Ele, uma vez implementado dentro do switch, dentro do modem, dentro do seu roteador, dentro da sua conexão com a internet, dentro da sua casa, aí no seu roteador modem, você pode aplicar o DHCP. O que é o que acontece? Por exemplo, todo mundo que chega na sua casa aí para conectar no Wi-Fi, você tem que ficar falando, eu coloco o IP 92.68.0.1, porque o 2 já sou eu. Você não fala isso para as pessoas. As pessoas entram com senha. Quem é que atribui um IP para elas? O seu modem, tá? O seu modem que atribui um IP para o seu celular, para o seu computador, para a sua televisão, para a sua impressora, para 200 pessoas que chegam na sua casa, ele vai atribuindo IPs. Aí, dependendo da quantidade de IPs, 10, 12, já começa a cair, começa a ficar lenta. Tem aparelhos que aguentam só 8 conexões, 7. Passou disso, cai todo mundo, não funciona, a internet cai, trava, acontece um monte de problema. E já aparelhos maiores, como esse cara aqui, um switch que tem 32 portas, ele consegue colocar 32 IPs tranquilamente e gerenciar, né?
Se o cabo aqui desse cara foi cortado e entrou um novo cara aqui, esse IP já não está sendo mais usado. Então ele descadastra da tabela e cadastra o IP para esse novo usuário aqui. Tá? Isso é o que acontece com o DHCP. Para que o DHCP possa operar da forma plena, é necessário alguns passos aí. Que o computador do cliente, né, possua o pacote DHCP instalado. Número 2. A partir desse momento, o cliente envia uma requisição de rede solicitando um número. Quando que acontece isso? Quando você engata um cabo de rede numa máquina que ainda está fora da internet. O seu sistema operacional requisita um IP. Tá? E isso acontece sem você fazer nada. Cabe a um servidor DHCP disponível na rede responder a requisição do solicitante. Então, às vezes, demora alguns segundos para pegar a conexão. Né? Quando você conecta na internet, você digita 100, espera alguns segundos e entra. É assim que funciona. Há uma requisição, há uma validação. Ó, não estou usando IP 100. Então eu pego o 100 e atribuo a esse celular que acabou de entrar aqui na minha rede. Beleza? Nós temos também o protocolo SNMP, que ele é um protocolo de gerência de rede. Tá? A função dele é monitorar informações relativas a alguns serviços de rede. A gente vai falar disso mais à frente, quando nós estivermos na nossa disciplina a disciplina mais avançada de redes, mas é um protocolo utilizado para isso, tá? Ele atua aqui em placas, computadores, status de equipamento, desempenho de rede. Isso aqui é mais avançado, o SNMP. Nem todo aparelho possui esse cara, não. Nós temos também o protocolo SSH, que é o Secure Shell. Esse cara que eu falei, né, do TeamViewer, e aqui está a explicação específica dele. Ele tem uma função importante na pilha de protocolos, que é permitir uma conexão segura, criptografada. Então, quando um cara digita lá no TeamViewer o usuário e senha, ele acessa a minha máquina e vice-versa. Eu acesso a máquina dele e ninguém tem mais acesso, tá? Dependendo do privilégio, você pode controlar a máquina do cara, dependendo se você pode visualizar, depende muito do privilégio que você deu ao protocolo, tá? Ele vai do básico ao avançado aí. Existem diversos programas aplicativos que permitem gerenciar um computador. Então, o TeamViewer é um exemplo, tem o VNC, que é outro exemplo. Existem vários programas que fazem isso. O protocolo SSH ele opera por padrão na porta 22, sendo possível identificado a sua modificação, tá? Para operação em uma porta diferente. Se você não quer usar 22 porque ela é manjada pelos hackers, então você pode trocar ela. É para isso que serve esta possibilidade. Aqui alguns exemplos. Nós temos o OpenSSH, nós temos o PUT e nós temos o WebSSH. Inclusive o PUT, eu utilizo ele aqui na minha máquina hoje para acessar um servidor que eu tenho lá dentro da UEM, onde eu faço o mestrado lá. Eu tenho um servidor que eu acesso para rodar uns experimentos. Como lá é Linux, eu utilizo o PUT para isso. A minha máquina que eu estou usando aqui atual é Windows, mas lá é Linux, então eu utilizo o PUT para fazer essa conversa entre duas máquinas, ter acesso remoto e poder controlar aquela máquina no mouse dela e tudo mais, tá bom? Existem outros programas também. Muito bem, a nossa aula já está finalizada. A atividade da semana de vocês é essa daqui. Façam uma pesquisa sobre outros protocolos importantes e quais suas respectivas camadas do modelo TCP/IP que não foram tratadas na aula de hoje. Então, eu só falei dos principais, dos mais importantes, dando uma explicação geral para vocês, mas existem outros protocolos. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre esses caras e me apresentem para a nossa próxima aula. Lembrando, quer dizer, ao longo da semana. Lembrando que essas atividades elas são importantes porque elas marcam a presença de vocês na disciplina. Beleza, galera? Esse aqui são as referências que eu utilizei para nós fazermos a aula de hoje. Então eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Valeu. Um abraço.